Essa é mais uma live Mudança e Adaptação aos Estados Unidos. E hoje eu vou conversar com o Gabriel e com a Ieda. Eles moram ainda no Brasil, mas já estão com o processo todo aprovado do B2NW, só aguardando a entrevista. E nessa live, hoje a gente vai conversar sobre esse processo de mudança deles, né? Como é que está essa preparação, o planejamento para fazer a mudança do Brasil para os Estados Unidos, assim que tiver tudo certinho, tudo aprovado com relação ao visto. Se você é novo por aqui, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Renato, ou Hideki, e eu ajudo brasileiros que já estão no visto, com visto aprovado, né, seja o EB2NW ou o visto de trabalho, o L1, por exemplo, a descomplicar o processo de mudança e adaptação aos Estados Unidos. Gabriel e Ieda, deixa eu trazer vocês aqui na tela. Boa noite, vocês me ouvem? Boa noite. Escutamos sim, muito bem. Ah, legal, ótimo. Vamos lá para a primeira pergunta de cara. Como que vocês me acharam? Como é que foi, em fase da mudança para os Estados Unidos, vocês estavam? E o que eu falei ou ensinei para vocês ali que chamou a atenção de vocês? Legal. Bom, foi no YouTube, né? A gente já estava com o processo aprovado. E a gente estava, na época, procurando vídeos assim, falando sobre custo de vida nos Estados Unidos. Né? E aí, dentre os vídeos que estavam ali, a gente achou o seu. E o que chamou a atenção foi porque você, assim, em relação aos outros, você trouxe uma visão muito realista, assim, pelo menos a nossa perspectiva parecia algo muito realista, assim, né? Principalmente falando para alguém que tem estrutura familiar, com criança, e você trazia ali detalhes assim bem aprofundados ali, em questões que em outros vídeos eu não tinha conseguido ver aquela preocupação, né, com os detalhes ali. E também chamou a atenção a boa comunicação, né? Você sempre faz tudo muito bem estruturado, assim, passo a passo, certinho. E aí foi o que acabou prendendo a gente, né? Esse foi o primeiro vídeo que a gente viu, né? Sim. Aquele de custos lá. Ah, assim. Bacana, obrigado. Aquele que eu falo de custos de vida, tal, detalhe direitinho, família de 4 pessoas, família com menos, quanto seria. Ah, legal. Cara, deu um trabalhão fazer aquele vídeo. Mas foi legal, foi bacana. Eu também achei, eu fiquei orgulhoso, sabe? Sabe aquele vídeo que eu falando, sabe, aquele vídeo, não sei se vocês fazem, mas enfim, aquele vídeo que você fica orgulhoso, assim, nossa, que bonitinho que ficou isso aqui. Precisa fazer, ele precisa dar uma atualizada, né? Os custos deram uma subida esses dias aí, enfim, por causa da inflação, vocês devem imaginar, né? Mas ainda está bastante válido, ainda tem muita informação boa ali. Que legal. Conta um pouco mais de vocês, então, né? Se apresentem aí para todo mundo, aonde vocês moram no Brasil, qual a profissão de vocês. Acho que todo mundo sabe, porque viu a capinha, né? Que você é consultor de SAP. Explica aí um pouquinho, bem pouquinho, o que é SAP para a galera entender, né? Quem não é da área. E, Eda, explica você também, né? Qual que é a sua profissão, o que vocês planejam, enfim, conta um pouco mais de vocês. Joia, bom, vou começar aqui, né? Como eu estou na capa lá. Eu fiz carreira SAP, né? SAP, para quem não sabe, é o nome de uma empresa alemã que produz software como produto, né? E o principal produto de software dessa empresa é o sistema de gestão empresarial que recebe o mesmo nome, SAP, né? Existem 3 carreiras basicamente bem comuns aí nesse ramo de SAP, ou você é existem outras, mas as 3 mais comuns são ou você se desenvolve como um desenvolvedor SAP, alguém que codifica mesmo para essa tecnologia, né? Ou você escolhe um módulo do SAP que é correspondente a um processo de uma empresa e você se especializa naquele módulo, que foi o meu caso, né? No meu caso, eu me especializei no módulo de controladoria do SAP, é um dos módulos desse produto, né? E também você pode ser um gestor, né? Você pode ser um gestor de projetos, enfim, e mais para essa área de gerenciamento de projetos. Existe muita gente também que começa como consultor e faz carreira e vai passar e depois, em algum momento, migra para gestão. Né? Assim, eu fiz carreira como consultor e aí depois mudei, né? Fui gestor, fui arquiteto de soluções e aí hoje na empresa que eu trabalho lá, a gente tem uma prática SAP que serve os nossos clientes e eu cuido dessa prática como um todo, né? Então, eu tenho um time lá de gestores, eu tenho um time de consultores, de desenvolvedores, enfim, a gente faz todo um trabalho aí dedicado para atender os clientes da nossa empresa. Que bacana. Por quantos anos você tem feito isso? Como consultor foram... Carreira como um todo, assim, quantos anos você tem na carreira? Desde 2013, né? Então não faz tanto tempo assim, são 11 anos. Aí, mais de 10 anos, carreira. Bastante. Uma progressão rápida. Parece que eu já fiz tanta coisa nesse tempo. Eu acho que o bacana comentar também é que a SAP é uma ferramenta muito global, né? Muitas empresas usam,
um sistema assim que basicamente é a espinha dorsal da empresa, né? E muitas empresas usam, inclusive as americanas. Então, você ser consultor de SAP é uma coisa muito valiosa para os Estados Unidos, com certeza. Com Exato. certeza. O SAP hoje ela está presente em mais de 80% das 500 maiores empresas do mundo. Né? E muitas dessas empresas elas têm a sede nos Estados Unidos, né? Bacana. Então é um software que tem uma presença muito forte, pensando principalmente em grandes empresas dos Estados Unidos, né? E está praticamente em todo lugar do mundo, né? A SAP é uma das maiores empresas do mundo aí, maior do segmento dela, né? Líder global de ERP para grandes empresas aí. Né? E realmente é uma carreira que dá uma progressão bem legal, assim, é um mercado Sem bem dúvida. bacana. Sem dúvida. E você, Ieda, conta um pouco sobre você. Eu sou psicóloga, então, agora, né, atualmente, eu estou trabalhando mais online, então, já pensando na mudança, e depois, né, teve a pandemia também, então, logo que a gente foi aprovado, eu ainda tinha alguns pacientes presenciais, e pensando nessa ideia, né, de sair do país, eu estou focando muito nessa relação do paciente online agora, né? Então, quando a gente mudar, eu já estou fazendo eu já fiz, na verdade, essa mudança de agenda, né? Que minha agenda era presencial e agora é online. E você falou da pandemia, então, desde a pandemia, quando vocês já pensaram em mudar para os Estados Unidos, veio de antes? De quando que veio essa vontade? Esse é um papo antigo, hein? A gente pode a gente pode até avançar um pouquinho à medida que a live que a gente for discutindo, mas assim, a gente nunca pensou necessariamente nos Estados Unidos, vamos dizer assim, né? A gente sempre teve o objetivo de, em algum momento, continuar a vida, né, fora do país. Ter essa experiência, né? Ter essa experiência, exatamente. Assim, muito como objetivo pessoal mesmo, de tentar ser bem-sucedido em um outro lugar, falando um outro idioma, com uma outra cultura. No sentido que bacana. De experimentar mesmo, né? E que outros países vocês pensavam, assim? E por que depois acabaram escolhendo Estados Unidos? Tanto a Ieda pela família dela, quanto eu pela minha, a gente tem direito à cidadania italiana. A gente está fazendo esse processo de cidadania italiana agora. Né? O meu deve sair agora no final do ano, e daí um pouquinho mais para frente. Mas a gente também tinha a opção de fazer imigração para um país europeu. Né? Só que aí, bom, não sei se a gente vai entrar nisso agora, né? Mas assim, pode falar, vamos embora, né? Quando a gente assim começou a ver forte essa questão realmente de mudar para um outro país, a gente pensou assim, bom, qual país seria legal para a gente poder fazer uma progressão, continuar nossa progressão de carreira, né, criar patrimônio, que é um negócio que a gente preza muito aí, pensando em aposentadoria, né, geração de patrimônio, e dar um futuro legal para a nossa filha, né, para a Alice. Assim, na verdade, foi até antes disso, então a gente pensava nisso já, assim, quando a gente tiver um filho, né, a gente conseguir dar uma progressão legal aí para a criança também, ou para as crianças, né. Isso foi só o start. E aí, o primeiro país que veio na cabeça foi os Estados Unidos, pensando no conjunto de fatores. Né? Além disso, é um país que tem uma cultura muito voltada para o individualismo, né? Em detrimento do coletivismo, que é algo que a gente também gosta bastante, se aproxima bastante. Né? Obviamente, já se tornou muito mais coletivista nos últimos anos, né? Nas últimas décadas aí, mas se você olha para o panorama mundial, ainda é um país que é ali o berço do capitalismo, né? Onde que a gente vê muito mais essas relações aí de crescimento individual, né? Focado nas famílias e tudo. Então, relação de mérito, né? Muito forte. Então, a gente pensou assim, bom, por que não tentar primeiro os Estados Unidos, né? E não dando certo, assim, a gente vê outras opções, né? Mas como que se vai para os Estados Unidos, né? Legalmente falando, né? E aí tinha um amigo nosso que estava voltando dos Estados Unidos, passou um tempo lá, estava voltando, e quando ele estava nos Estados Unidos ele conheceu o visto EB2NW, né? E aí foi que a gente começou a pesquisar. Isso aí já faz quase 4 anos, né? E aí, bom, aí fiz uma consulta com o escritório, né, desses aí que cuidam desse processo de imigração, e ali eles deram para a gente uma probabilidade entre 50% e 60% de aprovação.
né? E aí, dado o investimento que seria necessário, que eu fiz o cálculo na época, considerando esse percentual de chance, eu falei, bom, relação risco-retorno favorável, né? Então, dá para tentar, né? Vamos tentar. Isso foi quando? Em 2020? Beleza. 2020 foi quando a gente começou a conversar sobre isso. Entendi. Né? E aí, até contratar o escritório, montar o processo todo, aplicar, enfim, é um processo bastante longo, né? Então... Acho que a tomada de decisão, assim, é o momento com o escritório, né? A partir do momento que você faz a conversa com o escritório, que você tem essa porcentagem, isso ajudou muito a gente, de fato, falar, tem chance, né? E aí, tomar, de fato, a decisão. Entendi. Mas, assim, pensando em imigração, é algo que a gente conversa desde quando a gente namorava, assim, né? Não, faz bastante tempo. A primeira foi Canadá, foi muito pensamento, assim, de Vocês sabem que é parecido comigo, assim, não que a gente conversava tanto, assim, mas eu sempre tive essa vontade de... Era mais pensando em carreira, eu acho, né? Assim, trabalhando ali naquela empresa, na mesma empresa que eu trabalho hoje aqui, trabalhando no Brasil, e é uma empresa muito internacional, e eu pensava assim, cara, eu quero essa experiência fora do Brasil na minha carreira, né? Porque antes, depois do ensino médio, eu fui morar no Japão, mas fui lá ser operário, tal, não era na minha carreira, né? Em contabilidade, corporativo. E eu queria ter essa experiência no mundo corporativo e eu queria muito melhorar o inglês, né? O meu inglês, naquela época, assim, eu estudava desde criança, desde adolescente, mas eu não me sentia muito bem com o meu inglês, sabe? Eu queria realmente falar bem, entender bem, poder assistir um filme sem legendas, entender bem, sabe? Então, era uma vontade minha de ir para um país de língua inglesa. E aí eu pensava Austrália, pensava Canadá, pensava Inglaterra, pensava Estados Unidos. E, para te falar a verdade, Estados Unidos era o que estava na lista, assim, mais embaixo, viu? Se eu soubesse que eu estaria aqui hoje, depois de quase 10 anos, eu ia achar estranho, porque ele estava na lista meio que lá embaixo, assim. Hoje eu amo aqui, adoro aqui, tanto que estou aqui há 10 anos, mas não era a minha primeira opção, não. É engraçado, né, como a vida vai levando a gente, assim, né? E foi muito força desse casal de amigos também, né, que incentivaram muita gente a fazer esse processo nos Estados Unidos. Essas conversas, como a Eda comentou, com o escritório, e entendendo, assim, que por mais que seja um processo que é bastante custoso, leva muito tempo, quando dá certo, a chance de bom retorno no médio e longo prazo ela é bem grande, né? Então, foi a decisão acertada, né? No final das contas. Bacana. Uma coisa que eu pulei aqui, como é que é a sua estrutura familiar? Como que vocês vão mudar? Eu sei que vocês têm uma filha, né? Isso, então, somos nós dois e a nossa filha de 3 anos, né, Alice, e somos nós 3 aí que migramos, né? O interessante desse visto, do EB2NW, é que ele dá direito a green card para a família toda, né? E a Ieda também tem autorização para trabalhar lá, né? Enfim, ela pode seguir, pode estudar, pode trabalhar. A Alice também, enfim, tem permissão para fazer todas as atividades aí normais ali do dia a dia também no país, né? Até os 21 anos ela, enfim, acompanha a gente nesse visto aí também. Não, é muito bacana. Realmente, assim, em termos de o status que você vai ter imigratório é excelente, né? O Green Card, assim, eu tenho o Green Card hoje desde 2022, antes eu era um visto, né? Eu tinha um visto L1, que é o visto de transferência empresarial, as pessoas que fazem intercâmbio pela empresa, né, conseguem esse. No meu caso, não foi intercâmbio em si, mas eu consegui esse visto aí, o L1, né? E a diferença é bem clara, assim, de você ser um visa holder versus você ter o Green Card, sabe? O Green Card, ele é muito mesmo parecido com o cidadão mesmo, é muito parecido, assim, em termos de direitos, o que eu tenho acesso, o que eu não tenho. A única coisa é que realmente eu não voto, eu não tenho algumas coisas que só cidadão tem mesmo. Tem algumas oportunidades de emprego, por exemplo, para trabalhar na FBI, assim, sabe? Você precisa ser cidadão. Mas fora isso, eu me sinto assim, bem assim, como se fosse um americano mesmo, assim, porque não tem diferença mesmo, né? Então é ótimo você poder. O EB2NW ele abriu essa porta aí, uma oportunidade muito bacana mesmo, em termos de status migratório, você entrar aqui e viver uma vida bem normal, assim, sabe? Pelo menos essa é a minha visão. E quanto tempo demorou, assim, todo o processo do visto, desde o momento que vocês contrataram advogado, aplicaram para o processo? Vocês têm mais ou menos, lembram mais ou menos as datas?
Eu vou tentar dar um panorama, assim. A gente levou... eu demorei bastante tempo para juntar a documentação, não foi rápido, né? O meu pleito, ele foi focado em uma... Não é bem um business plan, mas tem lá a criação de uma empresa envolvida. A gente chama de endeavor, né? Mais como se fosse assim, o que você pretende fazer nos Estados Unidos uma vez que você estiver lá. Né? Então, assim, não necessariamente você precisa ter um business plan, como falam, né? Você precisa ter uma ideia, o que você está se propondo a fazer ali, pode ser que seja, que envolva a criação de um business plan. Né? E aí eu constituí lá uma empresa nos Estados Unidos, né? Ela não tem operações ainda, porque eu nem posso fazer isso, né? Eu não estou lá, né? Mas a gente tem uma empresa constituída lá nos Estados Unidos, tem toda uma ideia de negócio envolvida nisso também. E aí é uma documentação danada para você juntar, né? Documentações pessoais, provas de currículo, histórico profissional. O meu processo não foi muito... o meu processo não foi muito voltado para cartas de referência. Eu estava vendo, teve uma outra live de um colega que falou que teve que juntou 9 cartas de referência. A minha não, foram 4 cartas de referência e nem foi muito foco, assim, né? Que a minha área de conhecimento, ela é muito nichada, né? Dentro do SAP mesmo, eu ainda tem um nicho ali, né? Que é uma indústria específica, foco, né? Então, o meu caso já é nichado o suficiente para justificar uma petição para a EB2NW. Né? Então, foi muito focado no nicho de atuação mesmo, né? Nesse caso aí. Então, nem foi todo focado assim. Eu usei cartas de referência, sim, de pessoas aí que foram importantes aí no meu histórico profissional, mas deu muito trabalho mesmo para essa parte toda de constituir a empresa, montar um plano, idealizar aquilo tudo. Eu tive que criar um site para essa empresa, né, para mostrar ali qual que era a ideia da empresa, enfim, e isso tudo tocando a vida, né, tocando a filha recém-nascida, enfim, tudo aquilo que estava acontecendo, mudança, enfim, tudo aquilo que estava acontecendo na nossa vida lá. No meio da pandemia, sua filha nasceu no meio da pandemia, então. Nasceu, a Alice nasceu logo que começou a pandemia. Não, foi no segundo ano, né? Um pouquinho depois, né? Você ficou grávida no meio da pandemia, né? Isso, e aí depois a Alice nasceu no segundo ano da pandemia. Né? E aí, assim, a gente demorou ali 10 meses para juntar a documentação toda. Aí a minha priority date lá, né, que é a data que chega o seu processo na USCIS. Essa data foi 8 de fevereiro de 23. Aí o processo ele foi aprovado. Foi muito engraçada essa história. A gente estava voltando de viagem dos Estados Unidos. No dia que a gente estava voltando, o processo foi aprovado. No dia 9 de junho de 2023. Então, 120 dias depois, mais ou menos. Foi rápido, assim. Essa etapa foi rápida, né? Aí tem uma etapa que você prepara uma documentação para enviar para o NVC, né? Que é a central lá que processa essas solicitações que toma conta do processo quando passa para esse estágio. Né? E aí você recebe uma outra data, que é a data que eles dão ok na sua documentação. Essa data para a gente foi 27 de outubro de 2023. Essa data, né? E aí essa data ela serve para sequenciar os chamados de entrevista no consulado. Né? E aí estamos nisso desde então. Então, desde outubro do ano passado. Essa parte é a pior. E aí não acontece mais nada, né? Então, essa parte é pior porque você fica na ansiedade, né, cara? E não acontece, não anda, não está sob seu controle, né? É complicado, né? Pois é, e para a gente, assim, envolveu uma mudança, inclusive, de estado, né? Porque nós morávamos em Vitória, no Espírito Santo. Né? Éramos só nós 3 lá. Mas aí, quando a gente foi aprovado, a gente tomou a iniciativa de trazer a nossa filha para perto da família aqui no interior de Minas, dos avós, né? Que legal. Onde, Minas? É uma cidadezinha que chama Itamonte aí. Duvido que tenha alguém. Faço ideia. Se não tiver um parente nosso na live, não vai conhecer. Bem pequena. É perto da onde, assim? Só para ter uma ideia. São Lourenço, Cruzeiro. Entendi. Se você olhar no mapa, assim, tá bem na divisa dos 3 estados aqui, entre São Paulo, Rio e Minas. Bem na divisa dos 3 estados. Entendi, bacana. Uma cidadezinha de pé de serra aqui chamada Itamonte. Aí a família
meus pais moram aqui, né? A família da Ieda toda mora aqui. E aí a gente veio para cá, trouxe a Alice para eles ficarem com ela um tempo antes da gente mudar, né? Ah, que legal, que bacana. Só que a gente veio assim, era uma mudança para 6 meses, talvez, né? 8 ali no máximo. Já passou um ano aí, 1 ano e 3 meses, a gente ainda nem sabe quando que vai sair esse visto, né? Sim. Realmente Mas que bacana que vocês podem fazer isso, né? Que vocês têm um trabalho que dá para trabalhar remoto e tal, né? Atendendo online ou trabalhando assim como consultor remoto, isso é bacana, né? Exato. Essa é a parte boa. Assim. Eu trabalho totalmente remoto, e Ieda também, né? Ela só faz atendimento remoto hoje, eu também trabalho sempre quase 100% remoto, né? Faço algumas viagens aí, mas quase 100% remoto. Sim. Deixa eu perguntar uma coisa que eu achei curiosa. Você comentou que você teve que abrir uma empresa nos Estados Unidos. Eu acredito que o processo não foi tão complexo, a parte de documentação para abrir a empresa, ou foi, mesmo estando no Brasil? Como é que foi? Não foi. Não foi complexo, simples, não. Né, geralmente. Bem simples, na verdade, assim. Para nós brasileiros é assustadoramente exatamente. simples. Assim. Porque no Brasil todo mundo sabe o quão complexo é, né, para você abrir uma empresa aqui, cara, em uma semana você vai lá, entra com tudo e é rapidinho. Basicamente você precisa de um agent, né, que vai fazer uma função ali como se fosse um representante seu ali para a entidade que toma conta ali, para o IRS, né, que vai tomar conta. Que você conta contrata, né, um agent mesmo. Você contrata, né, e faz o processo todo online. Constitui a empresa, né? Você faz o pedido lá para a constituição de empresa, paga uma taxa para isso. No meu caso, eu abri empresa no Texas. A gente pode falar um pouquinho sobre isso depois também. Abri empresa em Austin, no Texas, né? Eu uso lá um escritório virtual, que é o meu endereço, né, corporativo, então tudo online também. Um virtual office. É bem simples, assim. Esse ano teve alguns pontozinhos adicionais, assim, de obrigações que foram criadas, né? Obrigações que foram novas que foram criadas. Mas também consegui fazer tudo por fax, no caso, né? Eu consegui mandar um fax aqui no Brasil e resolvi. Eles ainda usam fax nos Estados Unidos. Usam, é um absurdo isso, né? Tem cada coisa aqui, cara, às vezes tem que usar fax. Geralmente, clínicas, assim, médicas ainda usam muito fax. Manda a receita por fax, manda o pedido por fax. Cara, eu acho um absurdo isso. Em 2025, quase, usar fax, cheque, enfim. Mas são coisas... mas é interessante, assim, ninguém pede um passaporte, eu não precisei passar passaporte, eu não precisei comprovar a identidade, nada disso, né? Você fica totalmente isolado da empresa mesmo, né? Tem empresa e tem a pessoa que constituiu a empresa, são bastante... Tem essa questão muito da proteção da pessoa física, né? Em relação... Exatamente. Vocês abriram uma LLC, uma Limited Liability? Isso. O intuito é exatamente esse, é você proteger a pessoa física, né? Você constitui uma empresa, muito brasileiro faz isso, inclusive é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, conversando com alguns realtors, né, que são corretores imobiliários, que muitos brasileiros investidores no país, nos Estados Unidos, eles fazem exatamente assim, eles abrem uma empresa, uma LLC, que é uma Limited Liability Corporation, e é basicamente para proteger, né, para proteção, e é super simples o processo de abrir, assim, mesmo no Brasil, e aí tudo fica dentro da empresa, né, eles fazem todo o processo dentro da empresa. Que bacana, interessante. E assim, a gente estava até conversando antes de entrar na live, que vocês estavam esperando que a entrevista ia ser em outubro, né, mas não rolou ainda. Quando que vocês acham que vai acontecer? Bom, a gente está sempre esperando, assim, na verdade, assim, até para o pessoal, de repente, tem alguém que ou está acompanhando ou que vai assistir depois, né, e que está pensando nesse processo, é legal entender que é um processo que você tem pouquíssimas certezas, né, você tem pouquíssima visibilidade do que vai acontecer em seguida. Né? Então, qualquer coisa que eu fale aqui é basicamente crença, porque certeza mesmo eu não tenho, né? Sim. Acho que você definiu assim, bem, cara. Acho que é isso mesmo. Eu acredito que entre janeiro e fevereiro a gente deve ser chamado para entrevista, porque depois que você se envolve nesse processo, você começa a conhecer mais gente que está, existem grupos grandes com pessoas que estão na mesma situação, já foram criadas aí estatísticas, né? Tem sistemas aí de estatísticas que foram desenvolvidos para sequenciar a galera. E a gente, dentro desse grande grupo de pessoas aí que está na mesma situação, a gente está ali nas cabeças para ser chamado, para aquele sequenciamento. Então, assim, dá a entender que na próxima leva de entrevista a gente provavelmente seja chamado
pelo consulado para fazer entrevista. Né? Certeza disso, mais uma vez, nenhuma. A gente está batendo no pé agora. Mas é o que a gente entende que deve acontecer. Né? Faz uns 2 ou 3 meses aí que o consulado não chama praticamente ninguém desse grupo para entrevista, né? Tem pouquíssima gente sendo chamada para entrevista. Né? E, enfim, é aquilo, a gente não sabe. Se chamasse agora esse mês, provavelmente seria para janeiro. Se esse mês não chamar, provavelmente para fevereiro. E assim vai, né? Eles chamam sempre assim, 45 dias para frente. Sim. Né? Então, o que a gente sabe é que em dezembro a gente não vai ser chamado para entrevista. Natal e Ano Novo no Brasil, e Dona Fátima adora, olha aí. Bacana. Essa é minha mãe. Eu imaginei, eu vi o sobrenome. Bacana, não, legal. E assim que, vamos imaginar que acontece em janeiro, então, né? Qual que é o planejamento de vocês? Vocês estão com pressa, não estão com pressa? Eu imagino que não, né? Não, a gente tem uma situação bem tranquila no Brasil, né? Parte financeira mesmo, estrutura familiar e tudo, uma situação bem confortável, então a gente não tem realmente pressa para mudar, né? Assim, o objetivo que eu tenho é assim, procurar uma estrutura bem estabelecida nos Estados Unidos antes da mudança, né? Enfim, estabelecer uma renda em dólar, né? Se possível, com alguma coisa bem adiantada antes da mudança, inclusive, né? Para a gente fazer uma transição tranquila, né? Não conseguindo isso, talvez esperar depois da aprovação aí uns 3, 4 meses para poder fazer a mudança, né? E aí, algo que a gente conversa, ainda não é uma decisão final, né? Mas algo que a gente conversa, talvez eu vá na frente, né? Estruture lá um lugar para a gente morar, organize algumas coisas ali, faça aquela primeira entrada que é um pouquinho mais tensa, já adiante alguma coisa de documentação, né? De carro e outras coisas que a gente precisa organizar, e aí um mês depois as meninas vão, né, e aí a gente fica lá definitivamente. Né, o lado bom é que, como a gente faz um trabalho remoto, não é impeditivo a gente continuar executando esse trabalho remoto da mesma forma. Né? Então, a gente poderia continuar exercendo essa atividade aí tranquilamente, mesmo depois da mudança. Né? Bacana. E vocês pensam em qual lugar dos Estados Unidos? Tem um lugar já em mente? Sim, eu diria assim, também não é 100% certo, mas há algo bem adiantado para a gente, assim, que é o Texas, né? A gente teve agora lá em agosto em Austin e Dallas, né? E a gente gostou muito da região principalmente da região norte de Dallas, que é onde estão aquelas cidades ali de Plano, Frisco, tem muito brasileiro mudando para essa região, inclusive. Não sabia não. E é uma região muito legal para famílias, principalmente, assim, a gente achou, tem muita coisa para criança, né? As regiões, assim, de moradia são muito estabelecidas para a família mesmo, né? Tem toda uma estrutura ali voltada para isso, os condomínios são bem legais. E talvez se nós fôssemos um casal sem filhos, a gente fosse para Austin, né? Que é uma cidade mais do agito, assim, com mais gente na rua. Né? Mas eu acho que para a família, Dallas parece um lugar mais que chamou mais atenção, pelo que a gente conheceu ali. Sem dúvida. Eu lembro quando a gente estava tendo... Não, sem dúvida. Eu lembro quando a gente estava tendo essa conversa que vocês estavam vindo aí de férias e tal, e eu fiz os comentários. Dallas eu já fui bastante a trabalho, tinha um amigo que morava ali em Fort Worth, e assim, a impressão que ele tinha é que ele não... Pelo menos ele ficou 2 anos lá e não conhecia brasileiros mesmo, né? Então eu tinha a impressão que não tinham muitos, né? E pode ser que realmente é uma coisa nova que está acontecendo. Porque é bacana lá mesmo, eu concordo com você. Eu acho que assim, o custo de vida lá é baixo, é um custo de vida bem baixo, em comparação, né, com outros lugares. Eu acho que Texas, de uma forma geral, tem um custo de vida baixo, versus você tem muita coisa, você tem bastante espaço, né? Everything is bigger in Texas, é uma coisa que eles são muito orgulhosos de falar, que tudo é maior no Texas. Então, assim, eles têm casas gigantescas, terrenos gigantescos e shoppings e não sei o que, tudo grande, assim, né? Tanto que você pega um carro e as distâncias são enormes, assim, para ir para qualquer lugar.
Mas é um estilo de vida que eu gostaria, assim, de ter, assim. Quem sabe um dia eu não vá para o Texas também, porque eu acho bacana lá. Eu gostaria, assim, de morar lá. Eu acho que é uma escolha bem legal, bem acertada. Mas, assim, você até me deu esses motivos, tá? Mas tem algum outro motivo? Vocês têm algum amigo que mora lá, família, alguma coisa assim ou não? Sim, a gente tem um amigo em Dallas, né? Um amigo de família, assim, em Dallas, Bacana. que tá lá já faz um bom tempo, né? E também tem outras questões, assim, a economia do Texas é muito forte, né? O ambiente para empreendedorismo, ele tá bem interessante, né? Bem aquecido. Tem boas oportunidades para continuidade na educação também, né? A gente tem desejo de continuar estudando, né? Fazer formações executivas adicionais, né? E tem uma questão também de entretenimento voltado para esporte que eu gosto de acompanhar, né? Que lá tem muitas opções também. É um estado relativamente seguro, né? E o clima, eu sei que ele é diferente do Brasil, da região sudeste do Brasil, mas não é tão diferente como se fosse um estado do norte, né? Então, talvez a adaptação para a gente seja um pouco mais fácil, né? O Com calor a gente certeza. sabe que é intenso, né? Mas a gente sentiu bem lá, né? O calor. Quando que vocês foram? Qual mês que Em era? agosto, final de agosto. Nossa, bem quente, né? Bem quente. Eu lembro que eu fui... A primeira viagem que eu fui a trabalho lá era em julho, assim, bem, cara, bem no verãozão mesmo. E eu lembro que eu cheguei no hotel, liguei a TV do hotel, aí tava falando que um K9 é aquele cachorro, pastor alemão, né, da polícia, dois tinham tido um infarto, um ataque cardíaco por causa do calor. Porque, e realmente, eu cheguei no hotel assim, cara, eu andei assim do Uber até dentro do hotel e eu tava suando assim já de tão quente que era, assim, sabe? Muito quente. Eu acho que assim é tão quente quanto a Flórida no verão, né? Provavelmente são ali 3, 4 meses assim de verão intenso, de calor bem forte, mas a maior parte do ano deve ser bem gostoso lá, o clima, assim como a Flórida também. Sim. Por isso que eu me vejo morando lá também. Eu acho que seria uma boa opção. Então, e a gente tem, assim, esse objetivo muito forte de formação de patrimônio, né? A gente acha que lá é um lugar que tem uma pegada legal para a gente nesse sentido também. Concordo totalmente, cara. Muito melhor que a Flórida. Eu vim para a Flórida, um dos motivos, acho que o principal era a questão do clima e tal, mas um dos motivos eu estava buscando um custo de vida menor, né? Versus Chicago. Mas eu bati com a cara na porta, porque assim, de fato, eu comprei uma casa mais barato, né, do que lá em Illinois, mas os outros custos têm aumentado, assim, sabe? Então, hoje em dia tá muito elas por elas, assim, o que eu gastava em Illinois versus o que eu gasto aqui, sabe? E eu sei que Texas, de uma forma geral, é bem melhor, tirando alguns lugares, né? Austin não é tão barato, não, mas se você for ali para Houston, Dallas, ainda é muito bom. Sim. Bacana, legal. E como é que tá a preparação da mudança? Assim? Eu sei que vocês ainda não foram, né, na parte da entrevista e tal, mas eu sei que vocês também estão se preparando aí, né, em relação a... Você já fez algumas entrevistas, né, já mandou alguns currículos, eu lembro que a gente conversou sobre isso, trabalhamos aí um pouquinho essa questão. O que você tem a falar em relação à preparação? Como vocês têm se preparado aí? Tá, vou começar esse complemento, tá bom? Quando a gente foi aprovado, assim, a única certeza que eu tinha é que a gente ia precisar de inglês e de dinheiro. E aí o nosso foco foi nisso, né? Assim, eu tenho um bom nível de inglês, né? Tenho uma confiança legal no meu inglês, mas a gente sabe que quanto melhor for, mais favorável, né? Então, eu tenho dedicado aí um tempo a praticar o inglês falado, né, principalmente, voltado para business, e a gente está se preparando financeiramente o máximo que pode para poder ter o maior conforto possível enquanto família no processo migratório. Né? Então, nesse sentido, a gente está assim, bem preparado, né? A gente tem tentado ser o mais realista possível em relação a esse processo de mudança. A gente sabe que está tudo muito caro, né? E a gente conversa com bastante gente para entender a realidade, né? A gente tem feito aí o processo de preparação contigo, né? Que a gente está ali no curso de formação. E é isso, assim, então a nossa preparação focou muito nisso, assim, sabe? Ter uma estrutura financeira bacana
e focar no inglês. Ieda também estuda inglês, né? E a gente tem adiantado algumas coisas, assim, tentado entender um pouquinho do processo do sistema educacional. A gente sabe que é muito diferente e que depende do envolvimento dos pais muito maior, né? Porque são várias vertentes ali que você pode seguir. Você tem que tomar decisões que aqui no Brasil a gente não tem, né? Aí os pais são mais ativos, né, nessa decisão do estudo dos filhos. Isso. Sim. A gente tem tentado entender um pouco melhor essa situação. E o que mais, assim, que a gente tem feito? Bom, e buscar informação, assim, né? Tentar entender algumas coisas que a gente consegue adiantar, assim, que tipo de carro que a gente vai comprar uma vez que chegar, né? A escolha da casa, né? Assim, que tipo de moradia, casa, apartamento, isso a gente conversa bastante também. Isso. Né? Na nossa viagem para Dallas, a gente fez um pouco isso também, né? Que a gente passou em vários lugares para olhar o que, né? Claro que a gente vai ficar mais tentado naquelas casas maravilhosas, né? É muito nesse sentido também, né? Do nosso objetivo, não perder o objetivo, né? Não perder o foco ali no objetivo final, né? Eu acho que essa preparação é isso, porque também não adianta se envolver tanto e tentar tomar decisões assim antecipadas tão profundas, porque a gente não tem tanta certeza sobre algumas coisas que vão acontecer que são importantes, né? Quando uma vez que a gente tiver o visto. Né? Por exemplo, eu já vou ter alguma renda em dólar quando eu chegar nos Estados Unidos. Isso pode mudar várias coisas, várias decisões, né? Então, também tentar antecipar tantas decisões assim, talvez não seja interessante, porque ainda tem algumas coisas para acontecerem até lá, né? Mas a gente sabe, assim, que informação é importante, o inglês é fundamental, e o dinheiro, quanto mais tiver, melhor, mais confortável vai ser para a família no processo migratório. Né? Então, acho que uma coisa importante também é a questão da ansiedade, né? Porque, assim, a gente tem tentado trabalhar... Porque, assim, a relação de expectativa, né? Muitas vezes a gente vai criando uma expectativa e que tá fora da realidade. Então, isso pode trazer uma frustração. Então, a maioria das vezes a gente tenta trabalhar muito com a ideia realista, da dificuldade, do processo em si, de como que as coisas não vão ser fáceis. A gente conversa muito sobre isso. Então, assim, não é uma decisão fácil, né? Acho que mudar de país é uma escolha de coragem mesmo, porque a gente está dando esse passo, a gente está deixando também muita coisa aqui, né? Então, a questão do vínculo emocional com a família e tudo isso. Então, a gente, querendo ou não, a gente tem tentado trabalhar um pouco esse lado também emocional diante do processo, né? De cuidado com a nossa filha, de tentar orientar também as pessoas ao redor, falar, olha, vai com calma, porque ainda tem tempo da gente curtir esse momento aqui, vamos curtir um momento de cada vez, e tentar estruturar um pouco melhor isso também, né? Com certeza. Sim. Cara, eu acho isso importantíssimo, importantíssimo. Tem um dos vídeos que eu fiz também, que eu também sinto um orgulho enorme quando eu escrevi, ele é quando eu falo sobre isso, nessa questão de preparação, de saudade que você vai sentir, coisa que muitas vezes não passa na cabeça, sabe? A gente só vai sentir ali na hora, depois que já mudou, e aí você começa a sentir aquela nostalgia gigantesca, a saudade da comida da sua mãe, sabe? Coisas assim, daquele... sei lá, daquele pão na chapa no boteco que não tem lugar nenhum aqui, sabe? Sim. E como lidar com isso assim, para mim é uma coisa muito importante. E eu assim, eu imagino, você pode até, né, me corrigir ou dar sua opinião também, se faz sentido. Eu acho que é importantíssimo ter essas conversas antes, porque você vai se preparando, assim, sabe? Em conta-gotas, assim, você vai acostumando a sua cabeça a meio que entender, assim, né? Que essas coisas vão acontecer, essas rupturas de coisas que você tinha, de hábitos que você tinha. E não é uma coisa só, são várias coisas que vão acontecer a partir do momento que você mudar, né? Então, pode ser uma experiência, assim, traumática se você não se prepara, assim, mentalmente, né? Essa é a minha opinião. E eu tento transmitir isso um pouco nos vídeos, sim, porque eu acho importante. E a gente tem tentado ser o mais realista possível em relação a esse processo migratório, até para a gente lidar melhor com situações que a gente sabe que vai acontecer. Não é fácil, assim, não vai ser fácil. Tem vários desafios aí no processo, né? E a gente vê muitas pessoas chegando num estágio muito avançado dessa imigração,
muito despreparado, assim, nesse sentido, sabe? Muito iludido, talvez com a imagem, uma propaganda dos Estados Unidos de 2, 3 décadas atrás, né? Então, a gente conversa com muita gente, a gente vê que não está assim, né? Que as coisas não estão fáceis do jeito que as pessoas acreditam que vão ser. Eu vejo gente chegando nos Estados Unidos sem ter a visibilidade do que vai acontecer de fato, assim, sem estar preparado, né? E aí chega pensando naquele mundo dos sonhos, e aí começa a lidar com um monte de desafio, e não consegue emprego, e não tem renda, e o dinheiro vai acabando, né? E a pessoa não se preparou para nada daquilo, e às vezes a família colapsa porque não estava esperando aquilo, né? Aquela parte do processo não estava alinhada, né? Então a gente tem tentado conversar bastante, se preparar bastante, entender muito bem a realidade, né, para a gente saber que há desafios aí grandes para superar uma vez que a gente, de fato, esteja nos Estados Unidos. Ah, que bacana. Eu acho uma visão muito prudente de vocês, viu? Porque é fato, eu vejo assim também imigrantes que chegam aqui com uma ideia na cabeça, porque viram uma realidade aí X e chegam aqui e viram que não é isso, né? Que não é tão simples assim conseguir um emprego, continuar na carreira que tinha no Brasil, né? E acabam tendo dificuldades que podia ter colocado na expectativa, né? Que são dificuldades que poderiam acontecer e como que você iria fazer, para não ter que pensar na última hora, né? E agir na última hora. Então, vocês, né, planejarem isso, olhar, analisar assim, plano A, B, C, D, se acontecer isso, fazer aquilo, sabe? Isso e com calma, né? Óbvio, né? Sem desespero, mesmo porque não precisa mudar logo, vocês não fizeram a entrevista ainda, enfim. Ter tempo, né? Usar esse tempo aí de forma de forma ideal, que é realmente se preparando o máximo possível, coletando o máximo de informação possível e fazendo esse planejamento da melhor forma, né? Óbvio que não tem como ser perfeito, chegar aqui e sair exatamente como você quer, mas, de novo, ter essas ideias de caminhos, A, B, C, D, dependendo do que acontecer, eu acho que isso que faz o imigrante mais preparado versus aquele que não está, com certeza. Com certeza, que bacana. Legal ver que vocês estão nessa pegada assim de preparação, ou chegar tranquilos, né? Com essa relação do dinheiro. O dinheiro pode sufocar mesmo se você não tem o suficiente. Você olha ali, você fala, olha, eu só consigo mais 2 meses e estou sem emprego. Isso é sufocante, né? Isso é sufocante, não só para imigrantes brasileiros, mas assim, para qualquer um, né? Eu vejo muito. Claro. Não, sem dúvida. E uma coisa assim que eu acompanho bastante aqui, que é uma coisa que me interessa, essa questão de finanças pessoais, de guardar dinheiro e tal. E eu acompanho muitas histórias daqui, né, de americanos mesmo. E o que mais tem, cara, gente, assim, casais se separando por causa de problemas de dinheiro, brigas na família por causa disso, sabe? Muito parecido com o que tem no Brasil, eu diria que às vezes até pior aqui por ser mais intensificado, né? É o país mais capitalista do mundo, muito fácil você se enforcar com o dinheiro e muita gente chega aqui sem ter essa noção, né? Então, vocês assim se preparando nesse sentido, chegando aqui, pisando direitinho, sabendo onde pisar, acho que é o ideal. E não pode ser assim, pelo menos na minha visão, Renato, não pode ser um all-in, né, cara? Porque assim, tem muita gente fazendo all-in nesse processo, né? Assim, joga todas as fichas e aí, se não der certo, não tem plano B, né? Eu enxergo diferente, assim, né? Eu acho que tem que ser uma ideia de progresso, assim. Você está fazendo algo para continuar um caminho de sucesso e melhorar as condições de vida da sua família, né? Não pode ser diferente disso. Se der errado, você tem que ter uma válvula de escape, né? Não pode estar 100% exposto a um processo migratório. Pelo menos essa é a minha visão, né? Eu nunca tratei dessa forma, né? Assim, não iria para os Estados Unidos como se fosse a última opção e se não der certo, não tem nenhum plano para fugir daquilo, né? Assim, não é o caso mesmo, né, para gente. Entendi. E como é que vocês vão fazer com as coisas do Brasil? Vocês já pensaram nisso? Provavelmente como vocês mudaram para a cidade da família de vocês, talvez vocês estão alugando, é isso? Na verdade, tem uma casa da família da Ieda aqui, né? Bacana. A gente montou a casa aqui, né? Mobiliou a casa para ficar aqui durante o tempo que a gente está, né, na cidade. Que bom. Que bom, legal. Aí isso simplifica as coisas, né? Na hora de ter que empacotar tudo e sair.
A gente, na verdade, não pensa em levar nada. Nem roupa, talvez, né? Só a roupa para vestir, né, sei lá, uma semana. Algum mês, talvez. Cara, se a Lu ouve isso, se ela tá assistindo a live aqui, ela tá tendo treco. Não sei se vocês assistiram a live dela, ela comentando que ela trouxe um monte de mala e faltou aí, né? Não tem nada assim que a gente tenha apego, a gente vai tentar se desfazer de algumas coisas aqui de maior valor agregado, né? Uhum. Mas as coisas de menor valor agregado ou vão ficar por aí encaixotadas em algum lugar, ou a gente vai descartar mesmo. Ou vai deixar a casa montada. Ou vai deixar a casa montada, não sei. Ai, bacana. Não, mudança legal. Mesmo, acho que a gente já fez bastante. Agora quero só a roupa e comprar móvel lá. Sim. São 10 anos de casamento e 9 mudanças. E como é que tá, assim, com a sua filhinha? Ela tem noção de que vocês vão mudar, assim? Ela tá indo na creche, assim, tá aprendendo inglês? Como é que tá essa questão com ela? Sim, então, é engraçado, a Alice, ela é bem inteligente, né? Ela já entendeu que a gente vai mudar para os Estados Unidos, assim, acho que ela não tem noção que os Estados Unidos é um outro, né, enfim, é um outro país, nada disso, né? Mas ela fala isso, né? Ela fala assim, vamos mudar para os Estados Unidos, ela já até começou a contar na escolinha, né, que ela tá mudando para os Estados Unidos, e a gente ensina algumas palavras para ela, assim, né? Não há, assim, um trabalho forte ainda, assim, de ensinar inglês para ela, nada disso, né? Mas ela está aprendendo algumas palavras, assim, cores, animais, né, musiquinhas que ela já gosta de cantar algumas, assim, ela canta um pouquinho em inglês. Que ótimo. Mas, assim, eu acho que para criança é bem fácil a adaptação, assim, principalmente quando é pequenininha que nem ela, assim, né, acho que ela vai fácil, gente. Mega fácil. Ó, deixa eu contar uma história. Meu filho, ele nasceu no final de 2018, o mais novo, né? E aí teve a pandemia. E então, durante a pandemia inteira, basicamente, até ele fazer assim 4, ele só falava português dentro de casa, né? De vez em quando ele via aí um desenho em inglês na TV aberta, ou cantava uma musiquinha em inglês que meu filho mais velho cantava e tal. E aí, quando ele chegou na escola, na primeira semana, ele não falava nada em inglês. Igual o que vocês estão ensinando para sua filha de 3 anos, né? Ensinando umas palavrinhas, tem a musiquinha, A, B, C, D, sabe? Essas coisas. Sim. Meu, no final da primeira semana, na sexta-feira, ele entrava no carro falando inglês com a gente. Sabe? Porque, assim como a sua filha, ele tem essa personalidade de ser comunicativo, assim, de ir lá e falar e perguntar como é que fala what is this, sabe? E super rápido. Eles são esponjas e absorvem muito rápido. Óbvio que depende, assim, um pouco da personalidade, mas mesmo eu vendo, assim, mesmo as crianças mais tímidas, assim, elas aprendem e se adaptam super rápido por aqui, mais rápido que os pais, né? Então, eu não me preocuparia tanto, não, de fato. Eu acho que faz sentido o que vocês estão pensando. A gente conversa com ela bastante, mas até isso, né? Como a relação de momento. A gente também não quer deixar ela pensando muito nessa mudança, claro, até para não sofrer, né? A adaptação já de sair de perto dos avós e a dificuldade que a família também coloca, né? Sim. Isso. Então, o que a gente vai tentar fazer, possivelmente, Renata, até para dar uma dica, de repente, para quem quiser pesquisar, né, no estado que vai mudar, se tem isso, existem alguns programas aí para crianças a partir de 4 anos, né, que não falam inglês, e aí existem alguns programas para ajudar a criança para quando ela chegar ali já no K5 ali, né, que ela for começar, de fato, a estudar na escola normal, ela já tem o inglês ali para poder se comunicar, né. Que demais. Isso é algum programa do Texas ali? Alguma coisa do... ali tem, mas eu acho que tem outros estados também, se eu não me engano, se chama ISL ou ILS, alguma coisa assim. Né? E você pode tentar, né, como seu filho não fala o inglês ainda, né, você pode tentar escrever ele ali com 4 anos, para que ele, né, ganhe um certo avanço no inglês e já chegue lá na escola com 5 anos falando pelo menos a língua. Isso a gente vai tentar, né? A gente tem olhado um pouquinho, visto como é que funciona, se de fato a gente vai ter essa opção, mas é algo que a gente pode tentar para poder ajudar ela aí a já adiantar esse passo, né? Sem dúvida, não, é bacana esses programas, e varia muito, assim, de estado, né, de condado que você tá, distrito escolar. Aqui na Flórida tem um negócio que chama VPK, que é Voluntary Pre-Kindergarten,
E é a mesma coisa, a mesma ideia, é para crianças de 4 anos, não tem tanto foco no inglês, assim, é mais para realmente preparar para o kindergarten, e é para crianças de 4 anos, que não tem, né, um ensino público gratuito, mas o governo estadual banca esse preschool, né, que é basicamente o ano antes do kindergarten, para eles começarem a se preparar. E ambos os meus filhos foram no VPK e foi muito bom para eles, assim, sem dúvida. Eles chegam no kindergarten mais preparados, sim. Exato. Bacana. Aí ela vai acabar chegando lá nessa idade, né? Porque a Alice faz 4 anos em abril do ano que vem. Então, pelo que a gente tem visto de mudança, principalmente ela vai chegar para entrar no próximo ciclo, começar em agosto. Né? Legal, bacana. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Vocês comentaram da preparação no inglês, né? Que vocês têm estudado inglês e tal. Como é que vocês estão fazendo com o professor particular? Que coisas específicas vocês têm treinado, assim? Com qual frequência? O meu, assim, eu foco basicamente... Na verdade, assim, eu leio muito inglês, né? Então, já faz parte da minha rotina, assim. Livro, notícia, rede social. Basicamente, eu uso muita coisa em inglês, né? Já assim, mas eu tento, eu contratei um curso, e aí eu só uso as aulas particulares, né, e tento fazer 2, 3 aulas particulares por semana. E aí é legal que são com professores nativos, né, e aí que tem bacana. professores, inclusive, de várias nacionalidades, muita gente dos Estados Unidos, mas tem de outros países também, né, e no meu mercado é muito comum você interagir com pessoas de muitos países. Né? Nos Estados Unidos eu sei que tem uma predominância forte de indianos, inclusive, né? Para esse segmento SAP. E eu provavelmente vou trabalhar com muitos indianos lá, e pessoas de outras nacionalidades também, né? Então eu tenho tentado fazer esse mix aí de conversação, diferentes idiomas, diferentes sotaques, assim, né? Para tentar praticar o inglês falado. Né? É isso que eu tenho focado basicamente nisso, assim, fora que eu já falo de inglês durante o dia. Não sei se você quer falar. No meu caso, acho que o inglês, para mim, é ainda uma chave a se virar, né? Porque eu tenho muita dificuldade. Eu estou entendendo muito mais o inglês, mas o meu inglês falado não sai, assim. Falei para o Gabriel que isso para mim é o mais difícil. A gente tem comentado até em relação à Alice, né? Que a Alice tem hora que canta as músicas em inglês aqui na minha frente, eu falo, amor, né? Como assim? Ela já está cantando inglês e eu não consigo falar a palavra direito. Então, assim, em relação a isso, o meu objetivo também nos Estados Unidos é pensar um pouco nessa área de estudos para mim, né? Então, assim, acredito que eu não vou chegar nos Estados Unidos com inglês bom ainda, né? Claro que eu vou entender, mas ainda com muita dificuldade. E aí, esse primeiro momento lá, a minha ideia é isso, né? Focar no inglês mesmo. Mas assim, a gente viajou agora pro Texas, e ela entendeu o inglês do Texas. Verdade. Eu também. E pode ter um accent, assim, bem forte, né? O pessoal do Texas, às vezes. Não, bacana, legal. Eu acho que, assim, chegando nos Estados Unidos é um empurrão, né, que você tem, de fato. Isso. Olha, vai pro mundo aí, vai lá tirar o documento. Uma coisa que eu lembro bem nessa questão do inglês é assim, acabei de entrar no apartamento, e aí peguei o checklist do apartamento. O apartamento estava assim, a primeira coisa do checklist, você tem que ligar na ComEd, que é a empresa de energia elétrica lá de Chicago, e você tem que passar para o seu nome a conta de energia elétrica do seu apartamento. E aí tá aqui o telefone. Eu falei, caramba, vou ter que ligar para os caras, meu. Aí liguei para eles e eu não sabia nenhum vocabulário em relação à energia elétrica. Eu falava assim, electric, turn on, like, eles não entendiam do que eu falava. E é muito assim, você se expõe, às vezes dá um ridículo mesmo, né? Na primeira vez que você faz, você se sente ridículo. Você fala, cara, eu tô fazendo um negócio ridículo aqui. Eu me tranquei ali no banheiro, falei pra minha esposa, ó, sai fora porque eu tenho que falar no telefone aqui, um negócio que eu tô desconfortável. E aí, cara, conforme você vai fazendo 1, 2, 3 vezes, chega na quinta vez, você já nem pede para sua esposa sair, ou o marido, enfim, porque você já sabe que é ok, assim, sabe? Você meio que destrava isso, você destrava isso, e aí vai. E aí vai, e é assim que você aprende. Você vai se expondo a essas situações, você vai aprendendo a, sei lá, falar as coisas, explicar de outra forma. Eu lembro de um professor particular, não particular, na verdade, era um professor de cultura, que ele era muito bom disso, cara. Ele sempre fazia a gente tentar explicar as coisas de outra forma, sabe?
Então, assim, a gente esquecia a palavra, a gente ficava assim, ele falava assim, e aí, explica de outra forma, assim, sabe? E a gente aprendeu muito isso, assim, a explicar um outro contexto, às vezes voltar na história para explicar o negócio direito. E eu lembro que isso ajudou muito no começo, assim, dos Estados Unidos. E é um negócio que demora um período, assim, sabe? Por mais que você tenha um inglês bom, quando você se muda para o lugar para ficar imerso naquela língua, naquela cultura, tem um período de adaptação de alguns meses aí, até você se sentir bem, assim, sabe? Até você sentir que sua cabeça não está explodindo de dor de cabeça no final do dia, depois de falar inglês o tempo todo. É questão de se expor mesmo, que aí você vai melhorando. A minha esposa, ela tinha muita dificuldade com isso também, com o inglês, e falar, assim, de frente a frente é até melhor, porque tem gíria, não, tem gestos e tal. Pressão, né? Mas no telefone era horrível. No Brasil, ela não gostava de falar no telefone. Ela não gostava no Brasil de falar no telefone em português. Ela não queria pedir pizza nem nada. E aqui, ela foi procurar um emprego, ela conseguiu um emprego de atender telefone, cara. Então, assim, isso destravou ela de um jeito, sabe? Porque era uma coisa que ela mais tinha medo, e ela teve que fazer isso em inglês, ajudando as pessoas que não falavam inglês direito, tal. Ela fazia meio que o intermédio, e destravou total. Depois que ela foi nesse emprego, hoje ela faz tudo que, assim, que precisa aqui em casa de falar no telefone, ela que liga lá, entendeu? Então, se expor, quanto mais se expor, melhor, para você ir destravando mesmo, e dando tempo pro tempo, né, sendo paciente. Eu acho bacana essa ideia sua de chegar e já focar nisso, né, e melhorar isso daí. Exato. E até para o pessoal também, né, que está acompanhando e tudo, e que vai ver depois, em estados assim que tem forte presença de imigrantes, como Texas, Flórida, né, acredito que Massachusetts seja assim também, tem muita oportunidade de estudar inglês até de forma gratuita, né? Se você quiser, assim, tem muitas instituições que dão aulas em um determinado dia da semana. Se você quiser, você faz aula a semana inteira, né? De graça, porque tem igrejas, né, que fornecem aulas de inglês gratuita, outras entidades, ONGs, etc., que oferecem aulas em determinados horários do dia. Foi até algo que a gente viu. A gente rodando lá, eu não lembro agora se foi em Austin ou Dallas, acho que a gente viu nas duas. Tinha várias, assim, plaquinhas, assim, nas portas das igrejas, assim, dizendo aula de inglês em tal horário. Né? Tinha muito isso, assim. Então, como tem muita gente migrando para esses estados, ele já tem ali também uma estrutura que fornece esse tipo de apoio, né, para formação em inglês, esse tipo de coisa. Sim. Na grande maioria dos estados, assim, você tem algum programa, assim, seja na faculdade, como você falou, em igrejas e tal, porque é o país de imigrantes, né, gente? É o país, assim, que mais recebe imigrante no mundo. Muitos imigrantes vêm para cá sem falar um pingo de inglês, e tem essa preocupação mesmo de ajudar as pessoas na comunicação, aprender o básico. Muitos que vão, assim, quem já tem um certo nível, vê que é básico mesmo, mas ainda assim tem aquela conversação, né? Porque o cara não sabe português. Então, você já te ajuda nisso também, né? Então sim, é muito bom. Eu recomendo também procurar essas aulas aí, que eu acho que ajuda, com certeza. Bacana. Gente, vamos para a última parte aqui da nossa live. Então, ó, Gabriel, vocês, como vocês entraram na primeira turma do curso, né? Do curso que eu montei, da metodologia que eu montei para descomplicar a mudança, o processo de mudança e adaptação à vida aqui nos Estados Unidos. Vocês entraram na primeira turma em julho, e vocês são sempre bem ativos ali no grupo, ali no WhatsApp, dando risada, conversando sobre as dúvidas, enfim, e assistindo as aulas ali também dentro do curso. O que você acha que tem ali dentro, assim, que é mais interessante dentro do curso, que mais te ajudou nessa sua preparação, na preparação de vocês para mudar para os Estados Unidos? Tá. Talvez, assim, bom, muita coisa, né? Mas eu acho que principalmente a organização da informação, vamos dizer assim, né? Existe muita informação na internet sobre muitos temas, né? Mas, assim, tá tudo fracionado, né? E você tem que fazer dois trabalhos, o primeiro de buscar e depois de filtrar, porque tem muita coisa errada também, né? Sim. Eu acho que é legal o conteúdo porque ele vai te entregar o que você precisa para o seu processo migratório de forma organizada, né? Com passo a passo muito bem definido ali para o momento que você precisa das coisas, né? Então, vou dar um exemplo, o módulo que você fala sobre carro, né? Escolha de carro ali. Então, você traz ali uma classificação de carros
pela a marca assim, relacionada a problema mecânico, a relação a custo, né, a relação enfim, a vários aspectos assim, de uma forma muito bem estruturada, organizada, para você tomar uma decisão em relação a qual carro que faz mais sentido para você naquele momento. Né? Então, assim, dando o meu exemplo aqui, eu quero correr o menor risco possível no começo. Então, assim, eu vou de Toyotão, né? Possivelmente eu vou ali num Corolão para começar a vida nos Estados Unidos. Né? E essa decisão vem dos fatores que foram apresentados ali, né? E que são importantes para a gente, no caso, nesse primeiro momento. Né? Então, eu acho que o mais interessante do curso, aí para dar outro exemplo também, antes de eu concluir, relacionado à moradia, né? Então, é algo que a gente conversava bastante. Aí você traz um conteúdo em que cada aula você fala sobre os diferentes tipos de moradia, né? Então, ajudou bastante a gente a definir ali que tipo de moradia que faz mais sentido para a gente num primeiro momento. Né? Eu me lembro muito bem que uma coisa que você falou, que para a gente foi assim, de certa forma, um clique, foi em relação ao trabalho que uma single family home dá. Né? E diante de todo o processo de adaptação que você tem, você ainda vai querer ter mais esse trabalho, né? De cuidar de uma single family home. Né? Então, assim, não é o tipo de moradia que vai fazer mais sentido para a gente no primeiro momento. Né? Então, isso está tudo muito bem organizado, você consegue consumir esse conteúdo na sequência que você precisa. Né? Então, o que eu vejo de vantagem ali na formação é justamente isso. Está tudo muito bem preparadinho ali, muito focado no que você precisa para o processo migratório. E ajuda muito nessa tomada de decisão mesmo, né? Porque é isso que ele falou, assim, o fato de estar organizado, estar compilado, você encontra tudo no mesmo curso, né? Então, isso ajuda muito nessa relação mesmo, de tomar de decisão, de você começar a perceber, né, tem várias coisas ali, né, de possibilidade, vai ter um monte, mas, de fato, como que você vai tomar a decisão, né, a melhor decisão, a decisão assertiva. Então, acho que o curso ajuda muito nisso também, assim, de você tentar ser mais assertivo, né, acho que é isso. Ah, é bacana, que legal, que bacana ouvir esse feedback de vocês, obrigado, gente. Eu vi que o Gabriel gostou muito do módulo de carro e ele gostou muito do módulo de casa, é isso? Isso, isso aí. Bacana, bacana. Esses dois módulos eu achei que ficaram bem legais mesmo, assim, acho que são duas grandes preocupações, né, quando você chega, muitos lugares, a maioria dos lugares, você precisa do carro, não é nenhuma opção, e precisando do carro, você pode se sentir meio perdido, né, e eu acho que muita tomada de decisão, ela é mais acertada depois que você já tem uma experiência aqui, né, ou no lugar onde você está indo. E aí eu tentei trazer essa experiência que eu já tenho aqui, não só minha, mas de enxergar outras pessoas e muita pesquisa também, para trazer essa informação, né, para vocês tomarem a decisão mais acertada em relação a isso, né. E eu acho que o que você comentou também, Gabriel, uma coisa que eu sentia muito, e eu sinto muito até hoje, é isso, né? Você tem muita informação na internet, tá tudo ali, tá. Eu acho que tudo que eu falo dentro do meu curso tá em algum lugar na internet, mas precisa de curadoria, né? Precisa de alguém para falar, olha, pega esse livro, depois pega esse e lê na sequência, sabe? E é isso que eu tentei montar ali dentro do curso também. Eu tentei montar dessa forma, na sequência direitinho, porque eu acho que isso é importante para você realmente ir lá e saber, olha, tô nessa fase do processo, é esse livro que eu tenho que pegar. Acordou. Chegou aí. Amanhã é feriado. Amanhã é feriado. Ah, que delícia, amanhã é feriado. Olha lá, ó. Eu falei Natal. Não, Natal ainda não. Ainda não. Mas você já pode pedir o presente para o Papai Noel, viu? Ele já está recebendo cartinha de presente. A cara dela. Tá aborrecida que acordou. Mas é isso sim. Para a gente tem sido muito importante também ter esse contato contigo, de certa forma. Você tem sido muito solícito aí, né, em todas as perguntas, inclusive me ajudou aí eu fiz, como você comentou, eu fiz algumas entrevistas para testar o mercado, para saber como é que funcionava, você me ajudou, inclusive, nisso também, né, tanto no currículo quanto com algumas dicas aí relacionadas a esse processo. E eu acho legal porque, assim, a visão de alguém que já está nos Estados Unidos há um certo tempo, no caso aí são 9 anos, né, se eu não me engano, sim,
mas também não é um tempo longo demais para perder a perspectiva de alguém que está imigrando agora do Brasil para os Estados Unidos, porque a pessoa está muito tempo também, ela acaba perdendo um pouquinho a referência, né, de como que as coisas estão aqui no Brasil e qual que são as diferenças em relação aos Estados Unidos. E, por outro lado, também a pessoa que está documentado certinho, né, tem muito conteúdo na internet voltado para imigrantes que não têm documentação, a gente sabe disso também, e alguém que tem a família também, que é igual a gente, né, que vai migrar junto com uma família. Né? Então, foi uma reunião de fatores aí que acabaram puxando a gente aí para essa formação que você está fazendo, que você está oferecendo, né? Sem dúvida, não, acho que isso é chave mesmo que você comentou, porque assim, eu tenho amigos que estão aqui há tanto tempo quanto eu, até mais, e pelo fato deles não fazerem esse tipo de trabalho, que é ajudar imigrantes, né, e tá conversando com vocês praticamente todos os dias aí, né, seja no curso ou no Instagram, no YouTube, eu entendo bem o que vocês estão passando, né, muitos amigos meus estão aqui há 9, 10 anos, eles nem fazem ideia o que é o B2NW, eles nem sabem o que é isso, eles nem sabem dos desafios que vocês vão ter quando chegar aqui, ou eles nem lembram da questão que tem que tirar o Social Security, que tem que tirar o I-94, tem que tirar isso, tirar aquilo, eles não sabem os detalhes, né? Porque eles não estão aí no dia a dia conversando com imigrantes que estão chegando, entendendo os desafios deles, né? Então, assim, o fato de eu fazer esse trabalho aqui como criador de conteúdo específico para vocês, eu acho que dá um diferencial de fato, né? Não é que, assim, um amigo de vocês que está aí, por exemplo, no Texas, não é que ele não tem mais intenções, não. Ele realmente vai te ajudar da melhor forma, mas se ele não está no dia a dia cuidando disso, ele não vai lembrar, né? Ele não vai saber os detalhes, não vai saber a sequência, não vai saber tudo isso, né? Não vai. E às vezes também o visto é diferente, aí exatamente. Não enquadra, as necessidades são um pouquinho diferentes, né? Tem toda uma especificidade aí diferente que precisa ser tratada. Sim, sim, sim. Gabriel, o que você achou em relação ao preço versus o que você obteve ali dentro do curso? Você achou que foi caro, foi barato, foi bom, foi ruim? Eu posso dar uma referência de valores? Pode dar, pode falar, cara, não tem problema não, pode ser. Quando a gente contratou ali, quando a gente contratou ali, a gente pagou algo próximo assim a $300, né? 200 e poucos dólares, $300. Sim. Que para mim, uma vez nos Estados Unidos vamos lá, um dia de trabalho a menos, que eu vou economizar ali por não fazer algo errado. Então, para mim é algo muito barato, né? Assim, eu tô comprando uma série de aceleradores ali que vão me economizar um baita tempo uma vez que eu chegar nos Estados Unidos, assim, né? Então, tenho certeza que é um investimento que vai retornar muito, muito rápido, assim. Né? Então, eu julgo muito barato por causa disso, né? Pelo tamanho do acelerador que eu estou comprando. Cara, foi exatamente... Quando eu precifiquei, foi exatamente assim que eu pensei. Eu pensei, cara, essa primeira turma, que é basicamente vocês me ajudaram a construir o curso, me ajudaram muito com pesquisa, a entender o que vocês precisam, tal. Eu tenho que entregar muito valor para vocês, cara, pelo preço que vocês estão pagando. E de fato, eu acredito que eu entreguei ali, cara. E eu quero ter esse feedback até para entender isso, né? Se realmente eu entreguei o valor várias vezes o preço, né? E aí, com base nisso, saber que eu estou entregando, né, um produto muito bom, né, e ter aí depois um valor justo, né, um valor justo para as próximas turmas. O valor aí onde realmente eles enxergam o valor e vão ter o valor ali do que eles pagaram. Sim, por exemplo, você toma uma decisão errada sobre um carro, você esquece de repente, correr atrás de uma documentação, você procura uma moradia que não vai ser a melhor para sua família. Quanto tempo você vai perder com isso? Nossa, e dinheiro, né? Você estar fazendo dinheiro, né? Sem dúvida, cara. Nossa, o que eu mais vejo aqui, cara, é histórias de terror de gente que comprou o carro X e gastou, assim, sei lá, 4, 5 mil dólares ou 10 mil dólares, 15 mil dólares, e o negócio custava, assim, na real, o valor de mercado era, assim, 40, 50% mais barato. Só aí, perdeu 4, 5 mil dólares, cara, dava para pagar 10 vezes o curso, né? Pois é. Coisa que ia absorver ali no módulo, entendeu? Só um exemplo, assim, a questão do carro, assim, onde é muito fácil você cair em cilada, muito fácil você pagar muito ali e se ferrar, né? E você vai, que nem você explica toda a questão do relacionamento com o dealer ali, né? Você passa muito por isso ali no curso, né? Se você não chega preparado, você cai ali. O cara vai querer te passar o carro que é mais conveniente para ele, né? Então, quanto que isso significa de prejuízo para você se você não estiver preparado para lidar com isso? Né? Então, por isso eu
investimento muito bem feito, assim, tá? Acho que é um dinheiro que eu vou recuperar muito rápido, assim. Bacana, legal. Obrigado pelo feedback. Eu vou cobrar mais caro de você da próxima vez. Bacana. Vamos lá para o final. O finalzinho é aquela onde eu faço as perguntas e rapidinhas ali. Que pena que a Ieda não vai poder participar, que ela tá ali com sua filha, né? Pois é. A Alice acordou com tudo aqui. Sei bem como é que é isso. Já meus filhos chegam aqui, então que nem um furacão aqui. Vamos lá. Conclusão, pergunta rápida, aí você fala Brasil ou Estados Unidos, e se quiser explorar, falar o porquê, pode falar também, tá bom? Família, Brasil ou Estados Unidos? Brasil. A família está toda aqui. Não só família, né? Mas amigos também, que a gente tem aí desde muito tempo, né? Como casal, amigos de infância, enfim. Com certeza Brasil. Brasil sempre vai ser meio que sua casa, assim, né? Eu penso assim também, cara. Brasil, para mim, por mais que eu tô há 9 anos fora, 2 anos sem voltar para os Estados Unidos, vou voltar agora para o Natal, mas faz 2 anos que eu volto. É Brasil, cara. É onde eu tenho minha família, onde é minha casa, assim. Se o dia der tudo errado, eu volto para lá. Segurança. Bom, Estados Unidos, de forma geral, né? Mas eu acho que existem também lugares onde pode se viver com um bom nível de segurança no Brasil. Né? Os capixabas não gostam que faça muita propaganda da terra deles, né? Mas assim, eu morei em Vitória há muito tempo e, apesar de ser uma capital, é um lugar que com uma situação assim de vida, não diria nem assim muito boa, não. Se você tiver uma situação de vida razoável, você vive muito bem, com nível de segurança muito muito legal, né, com uma qualidade de vida bacana, numa cidade brasileira. Né? Então, assim, de forma geral, eu acredito que os Estados Unidos seja um país onde você tem uma sensação de segurança maior do que no Brasil. Mas existem boas opções no Brasil também. Bacana a sua perspectiva, eu concordo com isso. Acho que tem um vídeo que eu falo sobre isso, a questão de segurança, e tem muito comentário, assim, né, similar ao seu, falando assim, olha, considera, né, que tem alguns lugares no Brasil que tem um nível de segurança tão bom quanto, assim, que você não precisa viver em condomínio e tal. E eu concordo, eu acredito, sim. Eu acho que de uma forma geral é Estados Unidos, mas tem lugares ótimos no Brasil. Inclusive Vitória, cara, tem uma tia que mora lá e eu tenho memórias muito boas de lá, cara. Eu fui para lá quando eu tinha, assim, 12 anos, e eu lembro que minha tia levava a gente pra praia, que era bem pertinho, assim, da orla, e a gente ia lá na praia, pescava uns peixinhos, assim, pegava a isca ali na areia mesmo, pescava uns peixinhos, ela fritava, assim, à noite. Que delícia, cara. Era muito gostoso. Eu costumo falar para as pessoas aqui do meu ciclo social que assim, a minha profissão, ela acabou fazendo com que eu conhecesse muitos lugares, né? Envolve muita viagem, assim. Eu acabei conhecendo muitos lugares no Brasil, em outros países também. Conheço vários países diferentes, né? E, assim, pensando em Brasil, Vitória é certamente meu lugar favorito, assim. Né? Eu não sairia de Vitória se não fosse para um lugar fora do Brasil. Assim. Não moraria em outro lugar no Brasil que não fosse Vitória. Que bacana, não, legal. Comidas, Brasil e Estados Unidos? Brasil, com certeza. Com certeza. O cara de Minas, você perguntando o cara que está em Minas, né? Brasil, Estados Unidos, mas, cara, é claro que é Brasil. Não tem nem como conversar a respeito disso. É algo que a gente vem conversando. Não tem nem comparação, com certeza. Não tem nem comparação. Viagens e férias. Pois é, esse é um ponto muito, acho que até mais equiparado do que a segurança. Assim, eu acredito que os Estados Unidos, não sei se eu vou falar uma bobagem, mas talvez tenha mais diversidade, assim, em relação a opções diferentes, lugares diferentes para você passear, né, nos Estados Unidos, assim. Porque tem a zona que é bastante fria, tem a zona que é bastante quente, né, você tem as duas costas que são bem diferentes, costa leste, costa oeste. Então, talvez os Estados Unidos tenha opções mais diversificadas de viagem e turismo, né? Tem a Flórida, que é um grande polo turístico aí no mundo, né? Mas o Brasil também tem ótimas opções, né? Assim, a gente tem diversas cidades aí bastante turísticas, focadas em história, focada em praia, focada em montanha. A gente também tem a natureza bem diversificada, né? Então, existem boas opções nos dois países, assim, né? Talvez os Estados Unidos tenham a estrutura melhor do que a nossa e uma diversidade de clima, né, maior do que o nosso, assim. Mas há boas opções aí dos dois lados. Bacana essa perspectiva, legal.
Vocês em 10 anos? Acredito que nos Estados Unidos, nosso plano inicial para os Estados Unidos, Renato, é para 20 anos, né? É o que a gente pensa que seria um tempo adequado para a Alice ter o caminho dela, vamos dizer assim, né? Poder escolher o caminho dela. Né? Depois disso, eu não sei. Né? Realmente não sei, assim. Né? Mas, assim, se eu pensar em 10 anos, eu vou estar aí no meio do meu plano, né? Então, espero que nós estejamos lá ambos bem posicionados, com a Alice encaminhada estudando, e a gente constituindo aí o patrimônio que a gente quer para poder, em algum momento, se aposentar. Basicamente isso. Bacana. Vocês aposentados? Olha, com a cabeça que eu tenho hoje, possivelmente nenhum dos dois países. Mas, interessante, assim, eu nunca ouvi uma resposta dessa. Onde vocês pensam se aposentar? Mas, assim, é muito tempo para fazer esse plano hoje, né? É verdade. Eu acho que existem melhores opções de aposentadoria do que Brasil e Estados Unidos, mas entre esses dois, eu acho que eu me aposentaria no Brasil. Né? Eu acho que os Estados Unidos ele é um país assim que também é bom para aposentadoria, mas talvez o patrimônio de um aposentado dê o conforto maior para a família em alguns lugares muito específicos no Brasil. É verdade. Talvez alguém que está acompanhando a live aí vai tacar pedra na tela agora, né? Falar isso. Mas, enfim, acho que, da minha perspectiva, é assim que eu vejo hoje, né? Olha, eu pode tacar pedra em mim também, porque eu vejo mais ou menos da mesma forma, cara. Eu acho que, assim, eu não sei, essa é a minha resposta, na verdade, mas eu me vejo, sim, se meus filhos estão ali direcionados aqui, independente de onde eles querem morar, viver, fazer faculdade ou não, se é aqui ou se é no Brasil, eu me vejo, sim, morando no Brasil, assim, como aposentado, sabe? Por que não? Em alguns lugares específicos, onde a vida é tranquila, onde tem segurança, eu me sinto seguro, sabe? Eu me vejo, sim, morando lá, porque é aquilo que você falou, né? Essa grana que a gente ganha aqui, se a gente constituir um bom patrimônio, ele rende muito mais lá, né? Você tem muito mais conforto. Sim, sim. Dá para você viver uma boa vida, tranquila, sem se enforcar tanto, né? A gente sabe que o custo de vida dos Estados Unidos é bem maior, né? É bem maior. Mesmo num lugar barato, é bem maior. Sim, se você souber escolher bem onde morar no Brasil ou em um outro país aí subdesenvolvido que tenha lugares com boa qualidade de vida, eu acho que são opções mais vantajosas para quem está aposentado. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Gabriel, vamos terminar a live aqui. Eu acho que foi excelente essa live. Muito obrigado, muita informação boa. Obrigado por compartilhar. Eu acho que você tá, cara, preparadíssimo, né? Você ali sempre participando das aulas ali do curso e tal, e pelo que você demonstrou aqui também, vocês estão mais do que preparados. Se a entrevista fosse ontem, vocês já podiam mandar sem problema nenhum, sem dificuldade, viu? Bacana, obrigado mesmo pelo seu tempo, agradece a Ieda aí, que pena que ela não pode estar aqui no finalzinho, mas agradece ela, adorei a participação de vocês, foi muito boa. Legal, obrigado pelo convite, viu, Renato? Acho que também fico feliz se a gente conseguir ajudar alguém aí que está nessa mesma empreitada, né? Eu queria até, assim, antes de encerrar, de repente passar, assim, uma dica rápida aqui para quem... Voltei, né? Voltou. Você está me ouvindo, Renato? Tô te ouvindo. Voltou? Voltou. Tá. Até para, assim, deixar aqui a minha visão a respeito desse processo, né? Uma vez que a gente já está um pouco adiantado nele, eu acho que, assim, fundamental, acho que uma vez que você decidir, de fato, entrar nisso, você seguir sua vida, sabe? Assim, não ficar amarrado ao processo ou mudar alguma coisa na sua vida pensando nesse processo de imigração, né? Enquanto as coisas caminham, porque é um processo muito longo, né? Assim, a gente fala de 3 anos, parece que não é tanto tempo assim, mas quando você está muito envolvido nisso, é bastante desgastante, né? Então, assim, se você deixa a sua vida em stand-by, esperando as coisas andarem, chega um momento que dá a sensação de que você está assim no aviso prévio eterno, assim, sabe? Que você não consegue nem avançar, ficar ali esperando. Então, assim, a minha dica para quem pensa nisso, de fato, seria tocar a vida, sabe? Assim, faz o processo, entra, mas
toca a vida, né? Não para a vida para poder ficar dependendo desse processo, assim, continua avançando como se estivesse correndo em paralelo. Eu acho que outra questão também legal de falar é que, assim, é importante analisar muito bem os motivos que levam você a pensar no processo migratório, né? Porque eu vejo muita gente assim tomando decisão sobre o processo migratório com motivos que talvez não vai encontrar nos Estados Unidos assim de uma forma como está esperando, né? E às vezes larga uma estrutura muito bem estabelecida no Brasil para pensar num processo migratório por razões que não foram, que só existem porque elas não foram muito bem pesquisadas, muito bem validadas pela realidade que vai se encontrar uma vez nos Estados Unidos, né? Então é muito importante se informar muito bem, assim, se informar como que é seu mercado nos Estados Unidos, né? Como que você vai se recolocar como profissional, se existe demanda para o tipo de mão de obra que você vai oferecer, se você vai abrir uma empresa, como que é o ambiente de concorrência, qual que é a dificuldade para fazer esse negócio ser bem sucedido, porque assim, é um país cheio de oportunidades, mas é o mercado mais concorrido do mundo também. Tá todo mundo querendo ir para lá. Então, assim, você vai enfrentar uma baita concorrência, seja lá com o que você for fazer, né? Se for um negócio, se for na sua profissão, você vai estar concorrendo contra muita gente. Então, é importante você entender isso muito bem de tomar uma decisão sobre o processo migratório, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Acho que eu vejo muita gente, assim, hoje conversando com muita gente, acho que tem muita gente tomando decisão sobre processo migratório sem saber muito bem o que buscar ou achando que está indo atrás de alguma coisa que não representa muito bem a realidade, né? Principalmente se você tem uma situação muito bem estabelecida no Brasil. A gente tem que pensar muito bem antes de tomar essa decisão, sabe? Gabriel, assino embaixo, total do que você falou, cara. Muito bem colocado, muito razoável, assino embaixo. Acho que essa questão de chegar aqui e encontrar uma realidade diferente é muito real, muita gente realmente chega aqui assistindo pessoas que falam que, olha, tudo é barato, né? Pessoa que vai lá no mercado fala, olha, a picanha devia ser assim no Brasil, tal, paga tanto no quilo. Cara, é assim, mas não é, bicho. Aí a pessoa vem para cá e depois de 6 meses vê que não tá sobrando nada no final do mês e fala, cara, eu não tava esperando isso, sabe? Já é tarde, já mudou a vida, já chegou aqui, já vendeu tudo no Brasil, né? Uma coisa que daria para entender antes, né? Antes de ter mudado. Exatamente. E essa questão. Desculpa, vai lá. Eu só ia falar assim, eu pesquisaria muito bem qual que é a equivalência de renda que você espera ter nos Estados Unidos. Acho que é uma coisa muito importante você pesquisar. Né? Então, assim, a profissão que você tem aqui, a mesma profissão nos Estados Unidos, como que ela é remunerada? Como que ela é remunerada para um novo imigrante que não tem o inglês perfeito e que não tem experiência americana? Né? Como que vai ser essa recolocação? Tem, de fato, demanda, né, aquecida para justificar ali a sua alocação no mercado? Então, assim, todas essas coisas elas podem ser pesquisadas antes. Você pode conversar com pessoas que passaram pelo mesmo processo para você entender como que é a realidade. Até para se preparar, né? Uma vez que você entra nesse processo migratório, quanto de grana, de fato, que você vai precisar para poder sobreviver até você conseguir se estabelecer. Né? Então, assim, o processo é caro. Se você contratar um escritório, vai ser bem caro. Você vai precisar de bastante dinheiro para se recolocar nos Estados Unidos com a sua família, para fazer um processo migratório tranquilo. Eu acho que tudo isso você precisa avaliar muito bem antes de tomar a decisão, né? De fato, fazer a migração. Sem dúvida, assina embaixo, cara. E essa questão que você comentou de seguir a vida, cara, eu ouvi isso da Marília e do Gui também, do Rafa também, de uma forma geral, de todo mundo que fez live nessas últimas semanas. E é isso mesmo, né, cara? Foca em algum objetivo que você tem aí no Brasil, não faz da sua vida o processo, né, do EB2NW, de conseguir o visto, né, alguma coisa assim, porque isso te deixa muito ansioso, te trava, né? Eles, no caso deles, focaram assim, ó, putz, vão aproveitar esse tempo para conhecer o Brasil, o máximo de lugares que a gente quer, sabe? Você tem que ter, né, um objetivo e seguir sua vida, né? E não ficar dependente 100% disso, porque isso realmente não é saudável, né? Com certeza. Legal. Gabriel, de novo, muito obrigado a todos aqui que participaram aqui, que estão no chat, sua mãe aqui, mandando comentários. Gente, brigadão, muito legal, muito boa participação de vocês. E, Gabriel, de novo, obrigado, agradece a Ieda para mim, tá bom? Tá, joia. Foi um prazer, Renato. Prazerzão. Boa noite, tchau. Até mais, tchau, tchau. Tchau, gente.